Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no canal Legislação de Elite. Hoje o nosso foco total é a Lei número 11.340/2006, parte 5. A gente vai mergulhar fundo nas engrenagens da famosa Lei Maria da Penha. Para quem é estudante de concurso público e está com sangue nos olhos buscando aprovação, dominar esses detalhes processuais não é só um diferencial, tá? É uma verdadeira obrigação. Nós vamos destrinchar os procedimentos policiais e judiciais com aquele foco totalmente cirúrgico no que as bancas mais adoram cobrar. A energia tá alta, o material tá afiado, então bora construir essa base sólida. Certo, vamos direto ao ponto. O nosso roteiro definitivo de hoje é o seguinte: a gente passa pelos conceitos fundamentais da lei, avança para as regras e distinções importantes, depois verifica o fluxo de atendimento policial, entra no afastamento imediato do agressor e, claro, fecha tudo com casos práticos e pegadinhas. Iniciando pelo nosso número 1, conceitos fundamentais da lei. É aqui que a gente constrói o alicerce para não errar bobeira lá na frente. A Lei Maria da Penha, criada lá em 2006, tem um objetivo central super claro: proteger mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Mas o pulo do gato logo de cara, aquilo que costuma abrir portas nas questões mais complexas, é a tal da natureza dúplice. O que isso quer dizer na prática processual, hein? Significa que essa lei transita de forma muito fluida, tanto na esfera civil quanto na esfera penal. E o verdadeiro coração de toda essa proteção mora num lugar só: nas medidas protetivas de urgência, as famosas MPUs. Elas são providências judiciais cirúrgicas, criadas para cortar o mal pela raiz, podendo até restringir a liberdade do agressor para garantir, de fato, a segurança da ofendida e dos dependentes dela. E, por falar em prova, um ponto de atenção máxima aqui é a classificação da ação penal. A regra atual, aquela que vale para a imensa maioria dos crimes de gênero, é a ação penal pública incondicionada. Ou seja, o Estado pega o processo criminal e segue com ele para frente, independentemente da vontade ou de autorização da vítima. Mas, muita calma nessa hora, porque existem exceções. Certos delitos, como o crime de stalking, aquela perseguição obsessiva, podem exigir sim a representação formal da ofendida para o Estado agir. Essa pequena nuance jurídica entre o que é incondicionado e o que é condicionado à representação, olha, os examinadores simplesmente amam cobrar isso. Avançando para o nosso tópico 2, regras e distinções importantes. É aqui que a gente vê onde a Maria da Penha se separa do resto do ordenamento jurídico. Gente, tem uma proibição absoluta na legislação que despenca repetidamente em concurso. É a total inaplicabilidade da Lei 90/99 aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Fica o alerta máximo aqui. No mundo da Lei Maria da Penha, simplesmente não existe a figura do termo circunstanciado de ocorrência, o famoso TCO, e o caso jamais vai parar no Juizado Especial Criminal, o JECRIM. Aqui o jogo é outro. O rito exige a lavratura de boletim de ocorrência tradicional e a rigorosa instauração de inquérito policial. Não tem espaço para ritos sumaríssimos nem para nenhum instituto despenalizador. E como a gente sabe que nenhuma lei funciona numa bolha isolada no sistema jurídico, aplica-se de forma subsidiária o Código de Processo Penal e o Código de Processo Civil. Isso, claro, sempre que forem compatíveis. Além disso, dependendo de quem é a vítima, a gente puxa outras leis. O ECA, se for menor de 18 anos, ou o Estatuto do Idoso, se for o caso. Vale super a pena lembrar que as varas de violência doméstica e familiar são unidades ultra especializadas. Elas reúnem a competência civil e criminal no mesmo ambiente, justamente para garantir aquele atendimento integral. Chegamos ao tópico 3, fluxo de atendimento policial. Vamos ver qual é o exato passo a passo na delegacia. O atendimento policial segue uma cronologia rigorosa e inegociável. É a lei ditão do ritmo. Primeiro de tudo, tem que ouvir a ofendida. Ponto. E isso garantindo um ambiente seguro, sem nenhuma chance de contato com o agressor. Feita essa escuta qualificada, aí sim, lavra-se o BO e instaura-se o inquérito. Se por acaso a situação envolver um crime de ação condicionada, essa é a hora exata de tomar a termo a representação da vítima. E na fase de coleta de provas, olho aberto para esta garantia: o exame de corpo de delito para a vítima tem prioridade absoluta. Ah, e tem mais um detalhe de ouro. A lei permite usar laudos e prontuários médicos de hospitais caso os vestígios físicos da violência já tenham sumido. Agora prestem muita atenção nesse macete infalível quando a questão envolve arma de fogo. É a regra do verifica, junta e notifica. Essa é uma casca de banana das boas. A autoridade policial, o delegado, não tem a caneta para suspender ou restringir o porte de arma do agressor. O papel do delegado é estritamente procedimental.
Ele verifica se existe registro, junta essa informação no inquérito e notifica imediatamente o juiz ou a instituição competente. Quem decide cortar o armamento de fato é o juiz ou o órgão, tipo a Polícia Federal. Delegado só reporta, não suspende. Então, para fechar o raciocínio das medidas protetivas, a gente precisa memorizar esta tríade de ouro: 48 horas, expediente apartado e a titularidade do pedido. O delegado tem aquele prazo cravado na lei de 48 horas para encaminhar o pedido para o juiz. E o pulo do gato processual é que isso tem que ir em expediente apartado, separadinho do inquérito principal. Outra coisa importantíssima: o pedido de medidas protetivas é da ofendida. Sim, o Ministério Público também pode requerer, mas a titularidade principal é dela. O delegado está ali para dar forma legal ao pedido. Tópico 4. Afastamento imediato do agressor. Vamos mergulhar no polêmico e queridinho das bancas, o artigo 12C. O artigo 12C traz uma hierarquia bem estrita que autoriza tirar o agressor de casa. A regra geral, que não se discute, é que essa decisão é do juiz. Só que a lei foi além e criou uma exceção muito forte, exigindo requisitos cumulativos. Tem que existir um risco atual ou iminente à vida ou à integridade da mulher ou dos dependentes. Se bateu esse risco real e o município não for sede de comarca, aí a lei autoriza o delegado de polícia a determinar o afastamento. E vai além: se não tiver nem o delegado na cidade na hora, um policial comum pode tomar essa medida. É uma escadinha rígida: juiz, delegado, policial. Não dá para inverter essa ordem na prova de jeito nenhum. E isso ilustra brilhantemente a diferença absurda na dinâmica dos prazos processuais. Nas medidas protetivas normais, a gente tem aquela janela de 48 horas para o delegado enviar e mais 48 horas para o juiz decidir. Agora, no cenário de exceção do 12C, que é o afastamento imediato na ponta da linha pelo delegado ou policial, o senso de urgência explode e o prazo cai pela metade. A comunicação para o juiz tem que ser feita em curtíssimas 24 horas. E o juiz, por sua vez, tem as mesmas 24 horas improrrogáveis para dizer se mantém ou se derruba a medida. Ah, e detalhe, o Supremo Tribunal Federal já bateu o martelo, validando essa atuação do delegado e do policial. Ou seja, está mais do que seguro para marcar na prova. Outro desdobramento super severo desse artigo 12C é a regra sobre a prisão. O texto não deixa margem para dúvida. Se ficar verificado o risco à integridade da ofendida ou risco à efetividade da medida protetiva que foi concedida, a lei veda, ela proíbe expressamente a concessão de liberdade provisória ao agressor. Diante de um cenário de risco iminente, o único caminho jurídico correto é a decretação da prisão preventiva. Não tem choro. Para finalizar com tudo, nosso bloco 5, casos práticos e pegadinhas. É a teoria virando realidade de prova. Bora colocar a cabeça para pensar como se fosse o dia da prova agora. Imaginem essa situação clássica, tirada diretamente de provas anteriores. Se constatar um risco atual ou iminente e o fato acontecer no município que não é sede de comarca, quem tem a autorização legal de afastar o agressor de casa imediatamente? A essa altura do campeonato, a resposta já tem que vir no automático. Exatamente, o gabarito irrefutável aponta para o delegado de polícia ou o próprio policial na ausência dele. É normal que quem não estudou a fundo desconfie dessa alternativa, achando que só juiz pode fazer isso. Mas esse é o gabarito oficial, solidíssimo e, como a gente falou, chancelado pelo STF lá no informativo 1048. É por isso que os examinadores esfregam as mãos para colocar isso na prova. Vamos fazer um bate-volta rápido nas maiores armadilhas onde a galera perde ponto de graça. Primeiro erro fatal: tentar aplicar a Lei 9099 ou marcar qualquer alternativa com TCO na Maria da Penha. Esquece. Segundo tropeço: misturar o prazo padrão de 48 horas com prazo acelerado de 24 horas, que só serve para o afastamento imediato. Terceira ilusão: achar que delegado suspende porte de arma. Ele só verifica, junta e notifica, lembram? E por último, achar que a lei para de funcionar de madrugada. Muito pelo contrário, a proteção é 24/7, os atos noturnos são totalmente válidos e permitidos. Durante a leitura daquelas alternativas quilométricas na hora da prova, o cérebro tem que ligar o radar para essas palavras-chave. Termos como expediente apartado, risco atual ou iminente e município não sede de comarca. E fica um alerta gigantesco aqui: muito, mas muito cuidado com expressões absolutistas nas provas. Palavras como em qualquer situação, quando o assunto for afastamento imediato, geralmente indicam que a alternativa está errada. No direito, generalizou, quase sempre dançou. Bom, chegamos ao final dessa nossa explanação intensa. Com todo esse arsenal de legislação de elite totalmente consolidado, o mapa do tesouro para a prova está desenhado. A grande pergunta que fica é:
qual vai ser a próxima pegadinha que simplesmente não vai mais fazer nenhuma vítima na hora da prova. O segredo de quem passa é manter a constância, revisar a lei seca prestando atenção nesses detalhes e resolver o máximo de questões da sua banca. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima análise aprofundada.